Olá, eu sou Leonardo Borges, médico urologista do Hospital Israelita Albert Einstein e vou falar sobre Novembro Azul e como fazer um diagnóstico precoce de câncer de próstata. No Brasil, nós temos mais de 65 mil casos de câncer de próstata por ano, chegando a mais de 16 mil mortes por essa doença a cada ano. É muito importante fazer essa campanha de conscientização da população, uma vez que um diagnóstico precoce traz um tratamento inicial numa doença ainda numa fase inicial com taxas de cura superiores a 90%. Essa é a grande importância da campanha para que se faça um diagnóstico mais precoce, com menores chances de complicações e sequelas do tratamento e maiores chances de cura. Um dos principais fatores de risco para o câncer de próstata é a idade avançada. 75% dos tumores são diagnosticados em pacientes acima de 65 anos de idade, sendo este, então, um importante fator de risco a ser considerado no screening para essa doença. Os principais fatores de risco, além da idade, são raça negra e obesidade, sendo também história familiar positiva, ou seja, ter um paciente de primeiro grau, pai ou irmãos acometidos pela doença, aumenta em 2 a 3 vezes a possibilidade de um paciente desenvolver câncer de próstata. Em linhas gerais, a orientação da Sociedade Brasileira de Urologia e das sociedades americana e europeia de urologia é para que o paciente busque o seu urologista e busque uma consulta médica a partir dos 50 anos de idade, onde ele vai fazer uma avaliação prostática com toque retal, a medida do PSA, exames de imagem, ultrassom, ressonância, a depender do caso, a gente vai fazer exames complementares. Ou seja, 50 anos de idade o paciente deve procurar o seu urologista, saber o seu estado de saúde e aí sim, numa conduta individualizada, ele vai identificar se ele vai ter necessidade de um retorno mais precoce, anual ou bianual. Existe uma parcela da população que faz parte de um grupo de risco, com alto risco para câncer de próstata. Como nós já falamos aqui, são aqueles pacientes com história familiar positiva para câncer de próstata, pacientes da raça negra e pacientes com obesidade. Esses pacientes devem começar o seu controle periódico a partir dos 45 anos de idade. Já na população em geral, nos pacientes que não têm esse alto risco para o desenvolvimento do tumor, essa avaliação rotineira, esse check-up anual deve se iniciar aos 50 anos de idade. Bom, quando a gente fala de avaliação prostática, avaliação urológica, a gente sempre lembra do PSA. Então muita gente, o PSA é uma sigla em inglês para antígeno prostático específico, é uma proteína produzida pela próstata que é medida no sangue do paciente. É importante que a gente fale que o PSA alterado, o PSA elevado, ele levanta a suspeita para câncer de próstata, mas ele não é confirmatório. Para se fazer a confirmação da doença, é necessário fazer a biópsia de próstata posteriormente. Mas vale lembrar também que um PSA aumentado pode vir em outras situações, não só no câncer de próstata, ou seja, uma próstata crescida, com crescimento benigno ao longo da vida, também pode ter um PSA aumentado, um paciente com uma prostatite, uma infecção urinária, também pode ter aumento desse PSA, e o oposto também acontece. Existem pacientes com PSAs dentro do valor considerado normal, da faixa considerada normal, que tem câncer de próstata. Cabe a avaliação com o urologista para que seja feito esse diagnóstico e identificação desse paciente ainda numa fase inicial. Então, em torno de 20% dos pacientes fazem o diagnóstico de câncer de próstata apenas pelo toque retal, apenas pelo toque prostático. Eles, com um toque retal alterado, eles vão para a biópsia e diagnosticam esse tumor. Ou seja, a avaliação e a soma dessas informações do PSA e do toque retal é importante para se fazer o diagnóstico e prosseguir para a biópsia, que é o que vai fazer a confirmação desse diagnóstico. Então, vale lembrar, ir no urologista, procurar o seu médico, fazer o exame de PSA, mas em torno de 20% das vezes o PSA, mesmo normal, pode ter uma alteração no toque que sugira a presença de um tumor de próstata. Vale falar que na campanha Novembro Azul nós estamos falando de diagnóstico precoce. Pouco se progrediu ainda em prevenção de câncer de próstata. Mas é importante a gente frisar que o diagnóstico precoce ele pode salvar vidas. Aqueles pacientes que fazem o diagnóstico na fase inicial, eles vão ter uma chance de cura superior a 90%. Esses pacientes, eles são assintomáticos, ou seja, paciente que não tem sintoma urinário, que não tem dificuldade urinária, não necessariamente pode dizer que está livre do câncer de próstata, porque o câncer de próstata na fase inicial não traz sintomas. E o que pode acontecer do paciente apresentar sintoma urinário e ter dificuldade miccional, dificuldade para urinar? É uma outra doença também na mesma glândula, também na próstata, chamada hiperplasia prostática benigna. Em todos nós homens, a próstata cresce ao longo da vida. E ao crescer, ela envolve a uretra, que é o canal urinário que elimina a urina da bexiga, e ao envolver a uretra, ela pode comprimir esse canal. Então, com o crescimento que acontece em todos os homens, essa compressão do canal vai trazer uma dificuldade urinária.
com jato mais fraco, às vezes uma necessidade de esforço para esvaziar a bexiga, uma sensação de vontade de urinar mais frequente, ou uma sensação de esvaziamento incompleto, onde a bexiga está repleta constantemente ao longo do dia, às vezes acorda à noite para urinar. Esses sintomas, na grande maioria das vezes, são sintomas de hiperplasia prostática benigna, que traz dificuldade urinária e não necessariamente são sintomas de câncer de próstata. O câncer de próstata, como a gente já falou, nas fases iniciais ele é assintomático, é nessa hora que a gente tem que fazer o diagnóstico. Quando sintomático, quando o câncer de próstata está trazendo sintomas, muito provavelmente ele já é um tumor avançado, com chances de cura muito menores. Ou seja, é importante que procure o médico, mesmo assintomático, para fazer o seu exame de rotina. Vale destacar as diferenças de busca ao médico no sexo masculino e sexo feminino. A mulher, desde a primeira menstruação, desde a menarca, ela já cria uma relação e cria uma busca pela saúde com o seu ginecologista, onde ela vai fazer exames rotineiros anuais e com isso ela está muito mais bem informada e ela tem muito mais conhecimento do seu estado de saúde e do que pode acarretar de problemas de saúde para ela. Ela já se cuida melhor, ela já sabe quais são os caminhos e quais são as doenças que ela tem que fazer esse diagnóstico, tem que se fazer essa avaliação. O homem, muito por tabu, mas também por desconhecimento, ele acaba não procurando o urologista ou não procurando o seu médico para exames de rotina na sua juventude ou naquele paciente adulto jovem. Ele cria uma relação com o médico e com o urologista muito mais tardiamente do que a mulher, que começa essa relação mais cedo com o seu ginecologista. Cabe aqui, então, falarmos que o homem deve buscar ajuda médica, deve buscar o seu urologista, não só na campanha Novembro Azul, mas vale a gente destacar também que o urologista pode ajudar o homem em outras fases da sua vida, né? Então, desde o início da sua atividade sexual, questões urinárias, questões ao longo da vida, mas é importante a gente reforçar que, a partir dos 50 anos de idade, ele deve procurar o seu médico, o seu urologista, para fazer esse exame rotineiro. E a partir dos 45 anos, naqueles pacientes que apresentam alto risco, com história familiar, de pacientes acometidos de primeiro grau, de parentes de primeiro grau, acometidos pelo câncer de próstata, raça negra e obesidade. Agora a gente vai falar sobre tratamento de câncer de próstata. Vale a gente falar que, uma vez feito o diagnóstico, não necessariamente o paciente tem obrigação de se fazer algum tipo de tratamento imediato. Muito se fala sobre essa necessidade de screening, de diagnóstico precoce, e alguns até questionam fazer um diagnóstico de um tumor muito inicial, muito indolente, que não carece de tratamento imediato. Isso vale a gente comentar aqui. Eu acho que todo paciente tem o direito de ter informação e saber o seu estado de saúde, mas uma vez tendo feito o diagnóstico de câncer de próstata, em muitas vezes o paciente pode entrar em um protocolo de segmento, é o que nós chamamos de active surveillance, que é acompanhamento desse paciente, observação desse tumor e, numa eventualidade de evolução desse tumor, é indicado o tratamento. Muitas vezes o tumor hoje, ele já com muita segurança e com altas taxas de controle, ele pode ser acompanhado e não necessariamente tratado de imediato. A isso a gente dá o nome de observação vigilante. Em alguns casos, naqueles tumores que chamamos mais agressivos, são os pacientes que têm indicação de fazer o tratamento. E aí o tratamento ele pode se dividir de diversas formas. O paciente pode fazer cirurgia, onde vai ser feita a retirada total da próstata, ele pode fazer radioterapia em algumas situações e ele pode fazer também a aplicação de um feixe ultrassônico na próstata chamado HIFU. Essas diferentes formas de tratamento também têm diferentes indicações. Tem perfis de pacientes que se encaixam para uma forma de tratamento e perfis de pacientes que se encaixam em outra forma. A principal forma de tratamento utilizada no Brasil e ao longo do mundo é a cirurgia, ainda é a cirurgia para a retirada da próstata. E a cirurgia ela pode se fazer de diferentes formas. Da forma convencional, né, ou da forma aberta, onde é feita uma incisão no abdômen do paciente para a retirada da próstata. Pode ser feito de forma laparoscópica, onde são feitas pequenas incisões no abdômen e inserção de pinças para a retirada da próstata. E pode ser feito de forma robótica, onde pinças do robô serão inseridas no abdômen do paciente. O cirurgião vai estar alocado numa outra região da sala cirúrgica para movimentar os braços e os joysticks do robô e o robô vai repetir esses movimentos que o cirurgião executa dentro do paciente, com uma melhor eficácia que o próprio cirurgião. Vamos dizer assim que o robô é um cirurgião versão melhorada, né? Ele vai melhorar a destreza dos movimentos, ele vai melhorar a visualização das estruturas, ele vai ter um melhor refinamento desses movimentos de visualização, trazendo melhores resultados. Vale a gente dizer
que nos grandes centros de saúde ao longo do mundo e também, por que não, aqui no Brasil, a principal forma de tratamento para o câncer de próstata hoje é a prostatectomia radical por via robótica, que vem trazendo muito bons resultados, tanto no quesito cura, né, onde a gente faz o controle da doença com taxas altíssimas. Vale a gente lembrar que a chance de cura para o câncer de próstata é superior a 90% quando faz um diagnóstico precoce, mas a vantagem que as cirurgias, as técnicas cirúrgicas e as tecnologias recentes têm trazido, que são as taxas de sucesso para aquelas chamadas sequelas ao tratamento, que eram muito importantes no passado, hoje elas têm ficado cada vez minimizadas após o tratamento. O paciente, hoje, quando ele faz um diagnóstico de câncer de próstata e vai partir para um tratamento cirúrgico, ele não está fadado a um grau de impotência ou de incontinência. Isso tem minimizado muito, o paciente tem conseguido obter resultados de cura, de continência urinária, de potência sexual que são muito satisfatórios. Então, é importante a gente frisar isso para que não afaste o paciente do seu médico. Muitas vezes a gente sabe que é uma reação em cadeia, ele não quer fazer o diagnóstico para ele eventualmente não fazer o tratamento por medo dessas sequelas. É importante a gente frisar, isso está muito minimizado hoje em dia. Infelizmente ainda há preconceito para que o paciente procure o urologista, né? Ainda tem uma parcela da população que restringe a sua visita para o urologista por conta do toque retal. Então aqui eu gostaria de falar com vocês, homens, agora, para que vocês procurem o seu urologista, saibam que esse é um exame rápido, indolor, dura menos de 10 segundos, é um exame que não traz repercussões, e que deve ser feito. Ele é muito importante, como a gente já falou aqui, 20% dos tumores são diagnosticados com PSA normal e toque retal alterado. Existe também uma segunda forma de preconceito, o medo, quando vai se falar de tumor de próstata, ou seja, quais as consequências que eu posso ter disso, quais os riscos que eu tenho de vir a falecer dessa doença, quais os riscos eu tenho de ter complicações ou sequelas no tratamento. É importante a gente falar que a campanha Novembro Azul está aqui para falar sobre isso, para falar sobre o diagnóstico precoce. Ele pode trazer melhores resultados de cura e o diagnóstico precoce também propicia ao cirurgião uma condição cirúrgica melhor, onde eu vou conseguir fazer uma cirurgia mais delicada, com melhor preservação das estruturas essas que vão trazer melhor continência urinária no pós-operatório e melhor potência sexual no pós-operatório. Ou seja, perca esse preconceito, procure o seu urologista, faça o PSA, faça o toque quando necessário e não tenha esse medo, procure e converse com o seu médico. É importante a gente falar também que nesse momento de consulta médica com o urologista é criada uma relação que não vai ser estritamente focada no câncer de próstata, né? Nessa consulta com o urologista é importante a gente falar também sobre outros hábitos, outras condições de saúde que possamos identificar nessa oportunidade de saúde da consulta e ajudar esse paciente. Então, muitas vezes, o urologista se torna o médico referência daquele homem. E aí ele vai ajudar a identificar fatores de risco cardiovasculares, sedentarismo, obesidade, abandono ao tabagismo, ou seja, é importante, acho que essa campanha ela extrapola um pouco somente o enfoque no câncer de próstata, mas também trazer como uma oportunidade de saúde. Vamos trazer esse homem, vamos conversar com ele, vamos identificar o que está errado, o que nós conseguimos ajudar como urologistas, o que vamos precisar encaminhar para colegas, cardiologistas, clínicos ou outras especialidades. Então, assim, em linhas gerais, vale a gente reforçar a importância dessa campanha. Eu acho que ela extrapola um pouco somente falar sobre câncer de próstata. Uma vez no consultório aqui, o paciente que está diante de mim, eu vou tentar identificar outras situações de saúde em que eu possa interagir e ajudar esse paciente. Então é muito importante, homem, procure o seu médico urologista, aproveite essa oportunidade para tirar suas dúvidas, aproveite essa oportunidade para um enfoque em câncer de próstata, mas pode extrapolar, aproveita para tratar outras coisas, observar outras condições de saúde que possam te colocar em risco. E lembrar, em linhas gerais, não só para o câncer de próstata, mas para toda a sua saúde, para diminuição de risco de outros cânceres e para diminuição de risco cardiovasculares, mantenha-se sempre ativo, com realização de exercícios, evite a obesidade, evite o tabagismo e tenha um consumo pequeno ou no máximo moderado de álcool. A gente sabe que se você não bebe, não inicie. E se você tem costume de fazer esse consumo de álcool, tente reduzir.